Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, escrevente do TJ São Paulo e também aprovado no último concurso de oficial de promotoria. Dando sequência aqui, hoje falando de Constituição Federal. Bom, Constituição Federal, pessoal, sinceramente assim, é obrigação sua. Então, é a matéria mais básica que tem na área do direito, certo? Você parte daí para estudar todas as outras matérias, tá? Então a Constituição Federal é a base de tudo, principalmente a parte inicial da Constituição Federal. Então, dos direitos e deveres individuais e coletivos, que começa no artigo 5º, ali você precisa saber, é obrigatório que você saiba. Depois, na sequência, falando dos direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos, isso aí você precisa saber. Bem como você precisa saber a parte do artigo 37, né, que começa no artigo 37 da administração pública, que basicamente é dividido da parte dos servidores, né, os direitos dos servidores e depois a parte que trata da previdência, enfim, entre outras coisas também. Então, assim, isso daí você precisa saber, tá? Não cabe a mim aqui ficar citando todos são iguais perante a lei, sem distinção. Não vou citar isso daí, porque você precisa saber isso daí, sinceramente. Você já precisa ter estudado isso, no mínimo lido várias vezes, ou feito várias questões sobre isso. Então é meio complicado citar, pegar um inciso lá do artigo 5º, entendeu? O que eu vou fazer aqui? Eu vou só destacar, tá? Alguns dispositivos que foram inseridos na Constituição, que estão previstos no conteúdo do seu edital, mais recentemente. Então tivemos algumas emendas à Constituição recentemente, no que eu quero dizer, pelo menos nos últimos 2 anos, tá? 2021, 2022. Então, assim, eu vou destacar isso que eu considero novo, porque a FGV gosta, vez ou outra, de pegar coisas novas, tá? Eu já vi muita questão da FGV, que aqui nem entra muito no caso dessa prova, mas vale como exemplo, de decisão do STF, daí é que a gente está falando mais de jurisprudência, né? Mas decisão do STF que a FGV cobrou diversas vezes na sequência em diversos concursos no mesmo ano, em questão de poucos meses, tá? E assim que houve essa atualização, esse entendimento do STF, a FGV foi lá e cobrou várias vezes seguidas. Então, partindo do mesmo ponto, né? Legislação nova, vamos ter cuidado com isso, até porque o que é antigo, ó, já está aí, você já devia ter estudado, tá? Então vamos aqui destacar alguns artigos da Constituição Federal. Vamos lá, pessoal. Constituição Federal, vou direto aqui para o artigo 6º, parágrafo único, tá? Eu nem coloquei aí quando que foi a emenda constitucional, mas foi recente, eu te garanto que é recente, tá? Então fala esse parágrafo único que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar. Palavrinha-chave para você decorar. Terá direito a uma renda básica familiar. Garantida pelo poder público, tá? Então é o poder público que precisa garantir isso. E como que vai garantir isso? Por meio de um programa permanente de transferência de renda. O que a gente está falando aqui, pessoal? É do Bolsa Família, é de não sei o que, Auxílio Brasil. Não necessariamente. O importante é que você memorize que estamos falando de uma renda básica familiar, tá bom? Através de um programa permanente, não é temporário, de transferência de renda, tá? E aí as normas e requisitos de acesso serão determinados por lei, obviamente, tá? E deve observar a legislação fiscal e orçamentária. Então destaque para você isso, porque pode ser perguntado na sua prova de diversas maneiras, em casos específicos, mas pode ser perguntado. Na sequência, vamos pular lá para o artigo 14 da Constituição Federal e a gente já está falando lá da parte das eleições, tá bom, pessoal? Pulamos lá para frente. Parágrafo 2º, foi inserido o seguinte dispositivo: serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais. Então, alguma questão local, tá bom? Que ocorre em determinado município, pode ser que seja objeto, tá? De uma consulta popular por meio de plebiscito, tá? Ou qualquer coisa do tipo referendo. E isso vai acontecer junto com as eleições municipais, que inclusive teremos em 2024, tá certo?
E aí, só que isso tem que ser aprovado pela Câmara Municipal e deve ser encaminhado à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da eleição municipal, para que dê tempo, né, de operacionalmente conseguir colocar tudo ali na urna eletrônica, né, que é o que está escrito aí nesse parágrafo 2º. E o parágrafo 3º fala que as manifestações favoráveis e contrárias a essas questões que será decidido ali pelos eleitores do município, nos termos do parágrafo 12, né, ocorrerão durante as campanhas eleitorais, tá? Mas não pode ter utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão. Então, todas as manifestações no sentido dessa consulta popular devem ocorrer durante as campanhas, mas sem propaganda no rádio e na TV, tá? Deve ser de outra forma, na rua, panfletagem, enfim. De qualquer outra forma, mas não tem propaganda gratuita no rádio e na televisão. Sei aqui pela parte mais óbvia, né? Nem falei do artigo 5º, porque não tem nada de novo praticamente, tá? Citei só um detalhezinho dos direitos sociais, pulei nacionalidade, porque não tem nada de novo, fui para direitos políticos, onde tem algumas novidadezinhas, tá? E aí, agora, nem falei da parte dos servidores públicos, sinceramente eu acho que não vale a pena, vai ter questão na sua prova sim sobre isso, tá no caderno de questões do primeiro link da descrição, mas eu acho que não vale a pena citar nada aqui desse tipo, tá? Vale a pena citar um detalhezinho que talvez não seja tão novo assim, mas é a parte do Ministério Público da Constituição Federal. Sua prova é da onde? Do Ministério Público. Então você precisa saber com mais afinco, digamos assim, essa parte, toda ela do Ministério Público. E uma parte que ninguém dá muita bola, por isso que eu vou citar aqui para você, é justamente essa parte aí do Conselho Nacional do Ministério Público, tá? Você precisa saber tudo que tá aí, pessoal. É composto por 14 membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. O mandato é de 2 anos, um mandato só, e é admitida uma recondução, ou seja, prorrogar por mais 2 anos um mandato, fica 2 mandatos, no máximo 4 anos, tá? E desses 14 membros, um vai ser o Procurador-Geral da República, que é o chefe do MP, que vai presidir o Conselho Nacional do Ministério Público também, 4 membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras, que é o Ministério Público Federal, do Trabalho, enfim. 3 membros do Ministério Público dos Estados, 2 juízes indicados pelo Supremo Tribunal Federal e o outro pelo STJ, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB e 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, que vai ser indicado pela Câmara e outro pelo Senado Federal, tá? Então isso daí você não pode perder de vista. Pessoal, seguinte, caderno de questões aqui tem algumas questões sim da parte da Constituição Federal, tá? Peguei um pouquinho de cada capítulo, tá? Um pouquinho do artigo 5º, um pouquinho de direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos, a administração pública dos servidores e essa parte aí do Ministério Público, tá? Isso daí tem tanta questão por aí, pessoal, que você precisa treinar muito, tá? Sinceramente. Mas tem questão aí no caderno de questão também no primeiro link na descrição do vídeo, tá? Comentado, separei alguns assuntos que eu acho que tem mais chance de cair, tá? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não vai ter questão aqui hoje, tá? Porque tá aqui no caderno de questão aquilo que é mais importante, tá? Então, dá uma olhadinha que você vai ver que vai valer a pena. Agradeço a presença até aqui, se inscreve para ver os próximos vídeos e não perder nada. Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.